Oi pessoal, então hoje a gente vai falar sobre temporização em flip-flops. Bom, então a gente vai dividir essa apresentação em alguns passos, né? Vai falar sobre os tempos de setup e hold, os atrasos de propagação, a frequência máxima de clock, os tempos de duração em alto e em baixo do sinal de clock e por fim também a largura do pulso assíncrono e tempo de transição de clock. Começando definindo aqui, o que é o clock? Bom, clock é um sinal elétrico periódico que provoca mudança de estado do elemento de memória. Esse sinal, pessoal, ele é quadrado, só que assim, esse sinal quadrado, a gente pode definir ele como ideal, só que na realidade, ideal ele seria assim, só que na realidade, ele, se a gente for ver, ele é assim, ó, aproximadamente. Ele não é quadrado certinho. O ideal seria quadrado, mas porém ele é mais aproximado a esse formato aqui. E a gente tem, então, o clock dos flip-flops pode ser ativado tanto na borda de subida, como esse flip-flop aqui, que não tem a porta inversora aqui na sua entrada, não tem, né? Que é ativo por borda de subida, e aqui a gente tem o flip-flop ativo por borda de descida, que tem essa porta inversora aqui, tá vendo, pessoal? Já o tempo de setup, né, a gente pode definir como setup time, que é o TS. Ele significa o tempo de configuração barra preparação. O que significa esse tempo? Né? É o tempo no qual as entradas de um flip-flop, JK, SR ou D, dos flip-flops JK, SR ou D, eles devem ser mantidos em um valor constante antes da ocorrência da transição de clock. Então, por exemplo, assim, pessoal, vocês já pararam para pensar, ó, o que acontece se ao mesmo tempo que eu ativar uma entrada aqui de controle, eu ativar o clock na borda de subida, considerando que esse flip-flop é ativo em borda de subida, pessoal, assim, se vocês perceberem aqui, ó, o flip-flop não vai saber o que ele pode fazer nesse mesmo tempo. Então, ou seja, a gente tem que definir um tempo que, assim, a entrada de controle deve ser ativa antes do clock, entendeu? Porque, assim, senão o flip-flop vai ficar louco, ele não vai saber o que ele deve fazer, entendeu? Então, esse setup time aqui é essencial para a gente entender isso. A gente tem que ter um tempo, então, anterior, um tempo S, né, TS, anterior à borda de subida de clock, tá vendo? Já por outro lado, a gente tem o tempo de hold. O que é esse tempo? Hold time é o TH, né? É o tempo de espera. Bom, ele basicamente é o contrário do tempo de setup, né? É o tempo na qual as entradas de um flip-flop eles devem ser mantidas em um valor constante após a ocorrência da transição de clock. Por exemplo, assim, aqui eu tenho minha entrada e aqui eu tenho o meu clock, certo, pessoal? Aqui, ó, acontece a mesma coisa. Aqui eu tenho a entrada e aqui eu tenho o clock. O flip-flop vai ficar louco, ele não vai saber o que ele deve fazer. Então, isso daqui, ó, eu tenho que deslocar um pouquinho para cá. Porque assim, senão, se eu ativar o clock e ao mesmo tempo a entrada, meu flip-flop não vai saber o que ele vai fazer. Então, se a gente deslocar isso daqui para cá, a gente vai ter esse tempo aqui, ó. A gente tem que ter, esse tempo é o mínimo pro flip-flop entender o que ele pode fazer, entendeu? Aqui é a entrada de controle e aqui é a entrada de clock. Bom, sobre então os atrasos de propagação. O que é isso? A gente pode considerar o atraso de propagação como TP, né? Ele é assim, ele é chamado também de Clock to Output Delay, TCO. É, é porque assim, vocês vão entender agora, porque ele pode ser chamado assim também. O que isso significa? Ele é o tempo máximo que um flip-flop leva para mudar a sua saída após o sinal de clock. Por exemplo, aqui, pessoal, a gente tem a entrada aqui de clock, né? Aqui. Aí o clock vem aqui, mais ou menos assim, ó. Na metade da borda de subida dele, ele ativa a saída do flip-flop. Aí é aqui que ele começa a ativar, entendeu? É meio que demora um pouquinho para a saída ser ativa. E aí esse pouquinho a gente pode chamar de TPL H e o TPHL. É o tempo de baixo para alto, low to high, e o de alto para baixo, que é high to low. Agora sobre a frequência máxima de clock, né? Bom, o que é isso? É a maior taxa com que um flip-flop ele pode ser disparado confiavelmente. E se caso essa frequência for ultrapassada, né, o flip-flop pode não responder corretamente, ou seja, ele pode ficar maluco.
Então é importante que a gente também olhe no datasheet do nosso flip-flop e não faça com que a frequência de clock seja ultrapassada nesse flip-flop, né? Então a frequência máxima ela pode ser definida como 1 sobre o período mínimo. E assim, então, como que a gente pode definir aquele período mínimo? A gente tem aqui 4 variáveis. A primeira é o TPD-FF, que é o atraso de propagação do flip-flop. É TPD-comb, que é o atraso combinacional pela cadeia de portas, né, do flip-flop. Tem esse TS aqui que a gente já conhece, né, que é o tempo de setup, tempo de configuração de um flip-flop, e o tempo de folga, que cada caminho de flip-flop tem o seu. A gente pode definir o P como isso, né? E assim, então como a gente acha o período mínimo? É o máximo do tempo do atraso de propagação do flip-flop, mais o máximo do atraso da cadeia de portas do flip-flop, e é o máximo do tempo de setup. Beleza, pessoal? Bom, sobre tempos de duração em alto e baixo do sinal de clock, primeiramente tem que definir as ondas digitais. E essas podem ser classificadas em 2 tipos, que são os tipos não periódicas e periódicas. Aqui tem um exemplo de uma onda não periódica, onde o tempo de duração, o período de cada onda é diferente durante o sinal. E aqui tem um exemplo de uma onda periódica, onde o período deve se repetir, o período T deve se repetir durante todo o sinal de clock. Aqui tem uma onda típica do sinal de clock, onde a onda é periódica e os períodos T1, T2, T3 são todos iguais, até durante todo o sinal, até um valor Tn. Então, como a gente pode observar aqui, o clock é uma forma de onda periódica, na qual cada intervalo entre os pulsos, ou seja, o período, é igual ao tempo de 1 bit. E aqui tem o tempo de 1 bit, que é representado pelo sinal A. No caso, ele é 1 quando o sinal A está em alta e é 0 quando o sinal A está em baixa. E o sinal A, ele muda conforme o clock muda, na borda de subida, nesse caso. Nessa imagem aqui, tem uma imagem mais real de um sinal de clock, onde o coeficiente angular dessa reta é diferente de 90 graus, já que isso seria impossível, né, ter um coeficiente angular de 90 graus. Para isso, essa reta aqui teria que ficar completamente na vertical, e o tempo teria que ser um tempo instantâneo da mudança de 0 para 1 no sinal de clock, o que é fisicamente impossível ter uma mudança tão rápida assim. E o tempo em alta, representado por TWH, H de height, é igual ao tempo em baixa, representado pela letra L, de low, que é igual ao tempo total dividido por 2, ou seja, metade do tempo de 1 bit, que é esse tempo total aqui. E esse tempo total ele é igual a 1 sobre a frequência, que é a mesma coisa que o período, né? Conforme a gente sabe. E então, com isso, eu consigo relacionar a frequência com o tempo em alta e o tempo em baixa. Basta dividir 1 sobre f. E aqui está representado, onde é o tempo de alta, que é exatamente metade da descida aqui do sinal, ou metade da subida, conforme pode ser visto aqui nas linhas tracejadas. Bom, sobre largura de pulso assíncrono, a largura de pulso mínima, chamada de pulse width, garante que o flip-flop tenha tempo suficiente para capturar os valores de entrada corretamente para as entradas assíncronas, que são as entradas preset e clear. E aqui tem uma representação da largura de pulso, como pode ver nessa imagem, que no caso aqui seria uma largura de pulso quando o sinal está em baixa. Por isso que está a letra L, de low. Bom, agora falando sobre tempo de transição de clock, ela ocorre de 2 tipos a transição, de passagem de nível baixo para alto, que é o tempo de subida, que é chamado de rise time, representado por TR, e tem a passagem do nível alto para o nível baixo, que é o tempo de descida, chamado de fall time, representado por TF. E aqui tem uma imagem que representa bem tudo que foi visto até aqui. Aqui tem uma linha de base, que é quando o sinal está em 0, e aqui tem a amplitude do sinal de clock.
Bom, aqui é o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida. Esse tempo ele é definido de 10% a 90% do sinal de clock, que é esse tempo aqui. E também tem esse tempo aqui. Esse tempo é escolhido de 10 a 90% porque nesse ponto aqui, de 90% a 100%, e da linha de base aqui, que é 0% a 10%, esse sinal ele não é muito linear, como nos outros pontos aqui, onde tem um coeficiente angular, que é quase que uma reta nesses pontos aqui, de 10 a 90%. Por isso que são escolhidos esse tempo de subida e esse tempo de descida. Aqui tem uma sobrelevação do sinal, no sinal de clock, que é chamado de overshoot. E aqui tem uma oscilação do sinal. E logo depois tem uma queda do sinal. E depois da queda ocorre a descida do sinal, outra oscilação e uma subelevação do sinal, que é chamado de undershoot. E também tem a largura de pulso, que é chamado de TW, como a gente já viu. E essa largura de pulso, ela é escolhida no valor de 50%, ou seja, metade da amplitude. Esse tempo aqui que é escolhido nos pontos de 50% da amplitude do sinal de clock. E com isso a gente consegue definir os tempos, a temporização em flip-flops. Para finalizar aqui, a gente pegou uma tabela de parâmetros da família TTL e CMOS, né? A gente pegou essa tabela aqui do livro do Floyd. E assim, a gente tem as 4 tipos, né? 2 CMOS e 2 TTL. E assim, com isso a gente consegue assim, ó, os atrasos de propagação, os tempos de setup e hold, a largura de pulso e a frequência máxima. Aqui também tem informações sobre potência, tá vendo? E aí assim, aqui a gente pode diferir um pouquinho, porque aqui eu só falei sobre os 2 tipos de atraso de propagação, né? STP HL, TP, LH do clock para a saída, né? Só que a gente tem também os atrasos de propagação para as entradas assíncronas, clear e preset, beleza? E também tem os tempos aqui de setup e hold, as larguras de pulso. Também a gente falou só das entradas assíncronas, né? Mas também tem para o clock alto e baixo aqui. E é isso. Bom, e para finalizar aqui a gente propôs um exercício, né, que é qual flip-flop em específico da tabela de parâmetros TTL e CMOS pode operar numa frequência maior. Bom, aqui a gente pode ver que temos os 4 tipos assim, né, 2 CMOS e 2 TTLs. Aí com isso assim a gente vai lá na frequência máxima e compara quais são os maiores valores de frequência máxima que o flip-flop consegue operar. Bom, a gente pode ver aqui que o maior aqui é 170, né? Aí com isso a gente pode concluir então que o 170 é maior, 170 MHz, então a gente poderia pegar aqui o 74 AHC74, beleza? Bom, e para quem quiser saber mais, a gente tem essas referências aqui. Aqui o Floyd, esse livro aqui é muito legal. Também tem esse daqui, beleza? Pessoal, muito obrigado, até mais.